Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, depois de um bom tempo sem fazer vídeo aqui, eu voltei. E eu voltei com uma resenha, que vocês já viram no vídeo, que é As Pupilas do Senhor Reitor. Eu vou voltar a fazer vídeos aqui, pelo menos eu vou tentar produzir vídeos e postar toda segunda-feira como eu fazia antes. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos voltar com as resenhas, é claro, falar sobre livro. Eu amo falar sobre livro, por isso nós vamos voltar a falar sobre livro. E também eu vou voltar também com Facilitando Português. É claro que um dos vídeos mais vistos do canal aqui, desses 3 anos que eu fiquei sem voltar, foi o Verbos 2. E sim, a gente vai voltar a fazer vídeos falando sobre o português, sobre gramática. Vou trazer várias diquinhas de gramática para vocês. Então já podem comentar aí embaixo o que vocês querem ver, tá bom? Bom, então vamos para a resenha. Eu sou a Amanda e é um prazer conhecer você. Então vamos falar sobre As Pupilas do Senhor Reitor. É um livro extremamente delicioso, uma leitura que flui de uma forma tão legal. Bom, esse livro aqui é do Júlio Diniz e ele foi um presente de uma professora minha da faculdade. Bom, falar sobre Júlio Diniz a princípio. Júlio Diniz é um autor português, ele é colocado na escola do romantismo. Mas esse livro aqui, ele não tem só aquela imersão, o sofrimento do romantismo que muitos de vocês já conhecem. Não é só esse sofrimento amoroso. Tem sofrimento amoroso? Tem sofrimento amoroso. Tem introspecção? Tem introspecção. Mas esse livro, acima de tudo, ele tem uma crítica ferrenha em cima da burguesia da época. Bom, esse livro vai contar a história de duas irmãs que são, entre aspas, afilhadas do reitor. O reitor, aqui, o autor inclusive explica que o reitor é o padre da época, né? Que como era um vilarejo muito pequeno, as pessoas costumavam chamar ele de reitor. A princípio, a história começa falando sobre os dois irmãos, que são Pedro e Daniel, que são filhos do José das Dornas. Bom, é, o José das Dornas tem um filho mais velho que é o Pedro, como eu já falei. O Pedro, ele é um rapaz forte, trabalhador, assim como o pai. Já o Daniel, ele é mais franzino, tem a mais, entre aspas, a fraqueza da mãe. A mãe deles faleceu quando eles eram muito crianças ainda. Então, o que acontece? O José das Hornas ele fica preocupado com o Daniel, porque o Pedro vai assumir a fazenda. Isso para ele, na mente dele está óbvio. Já o Daniel, o que vai fazer o Daniel? Bom, é aí que ele decide, junto com o reitor, fazer o Daniel estudar. E aí o reitor começa a dar algumas aulas para ele e tal, sobre o latim e outros conteúdos de filosofia, etc. O que acontece? O reitor descobre, em um determinado momento, que esse garoto tá chegando atrasado nas aulas ou não chega em casa no horário que ele deveria estar chegando. Então o que ele faz? Ele segue o Daniel para saber onde é que o Daniel tá indo. E ele descobre que o Daniel está indo ver a Guida, a Margarida, que é uma moça que tem uma irmã também, que se chama Clara. Só que até aí a Clara não nos é mostrada, ela não nos é apresentada. Por enquanto a gente só vai ficar conhecendo a Guida, né? Que é a Margarida, junto com o Daniel. Aí o padre descobre que o Daniel não tem nenhuma vocação para ser padre, né? Porque era esse o intuito do padre, fazer do Daniel um padre. E aí ele vai conversar com o José das Dornas e fala: olha, é o seguinte, o Daniel não tem vocação para ser padre, porque, né? Eu vi umas coisas que eu prefiro não contar pra você, porque talvez no tempo certo o Daniel vai te contar. E aí o que acontece? O Daniel vai para fora estudar. E lá ele se torna um médico cirurgião. Ele volta depois, quando ele tá com uns 21 anos. Ele volta, só que o Daniel viveu várias aventuras, né? Ele viveu muitas aventuras quando ele estava fora do vilarejo em que eles estavam.
E aí ele se esqueceu completamente da Guida. Nesse meio tempo, pouco antes do Daniel voltar, o Pedro, que é o irmão mais velho do Daniel, acaba por se apaixonar pela Clara e os dois ficam noivos. E é uma história interessantíssima, interessantíssima. Porque a partir daí, quando o Daniel chega, começa todo o enredo da história, por assim dizer. Até aí a história tá indo devagar, mas a partir desse momento é que começa toda a reviravolta. Porque a gente tem o Daniel que volta, a gente já sabe que na nossa mente o Daniel vai acabar com a Margarida. Só que ele volta e ele nem sabe quem ela é. Então, a Margarida, ela é uma personagem muito melancólica e introspecta. Também, né, pelo sofrimento que ela passou durante toda a vida dela, porque logo jovem, o pai, quando ela era uma criança, o pai dela morreu. E aí, ela ficou com a madrasta, porque sim, a mãe dela já tinha morrido antes. Então, ela era basicamente uma órfã. E ela tinha uma meia-irmã mais nova. Ou seja, a Clara não é filha da mãe dela, é filha do pai dela com a madrasta. E sim, a Clara é criada com todo cuidado, todo carinho pela mãe, enquanto que a Guida é deixada de lado. Então a Guida fica até tardes, horas da noite, fazendo serviços de casa, sabe? De propósito, a madrasta faz essas coisas de propósito com ela, pra ela sofrer mesmo, sabe? Ela sofre o tempo todo. E aí, quando o Daniel volta, é claro que ela cria uma expectativa de que agora ela vai poder ser feliz com a pessoa que ela ama e tal. Mas aí chega o Daniel e nem sabe quem ela é, não sabe nem que ela existe, na verdade. E aí o Pedro vai apresentar a noiva dele pro Daniel e eles vão na casa das duas irmãs, né? E chega lá, o Daniel nem reconhece a Guida, ele nem sabe quem ela é. Então é muito frustrante. O tempo todo você fica torcendo para que eles fiquem juntos, mas, né? Lá no fundo, assim, de vez em quando dá um certo ódiozinho pra cima do Daniel. Mas ele não faz de propósito. O tempo todo o autor defende o Daniel dizendo que não é de propósito, sabe? Ele é extremamente um mulherengo, né? Então, tipo, ele não pode ver uma garota na frente dele que ele já quer enchê-la de elogios, de encantos e sentir-se cobiçado por aquela mulher. Sentir que a jovem quer ficar com ele. Ele gosta desse sentimento de conquista, né? Tanto que o clímax da história acontece no momento em que tem uma intriguinha ali entre o Pedro e a Clara, justamente por causa do Daniel. E é aí que você vê a alma virtuosa da Margarida. Bom, eu não vou contar muito mais além da história, senão, é claro, eu vou estragar. Mas uma coisa que é muito importante, inclusive pra gente entender o título, é que o reitor, em todos esses casos amorosos, ele está no meio. Então, é basicamente ele que une os dois casais, né? Quando o Daniel vai estudar, é o reitor que põe ele para estudar. Quando o Pedro se interessa pela Clara e a Clara pelo Pedro, é o reitor que vai unir os dois. Da mesma forma que o reitor vai fazer de um tudo para conseguir unir o Daniel e a Guida. Vamos falar agora sobre o Júlio Diniz. Júlio Diniz não é o verdadeiro nome do autor, que é Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Ele é um autor português, ele está classificado no período romântico. Mas esse livro aqui, ele tem muita crítica à burguesia da época. E ele trata alguns pontos específicos com muita ironia que a gente percebe que são coisinhas do realismo e não do romantismo. Tem sim o amor super elevado, a idealização do amor perfeito, temos a introspecção, principalmente pela personagem Margarida, que ela é uma pessoa muito introspecta, melancólica, tristonha o tempo todo. Então a gente vai ver muito disso. Esse livro foi publicado em 1866 em folhetins. Só que assim, ele não foi escrito como os autores normalmente faziam. Escreviam um parágrafo, postavam no folhetim, postavam coisa de Facebook, publicavam no folhetim, as pessoas liam e ele escrevia um próximo capítulo. Na verdade, esse livro aqui ele foi escrito todo antes de começar a ser publicado. Então você percebe, é claro, que tem uma linearidade ali, que você consegue perceber que o autor pensou em cada ponto específico que ele ia fazer. Mas ao final de cada capítulo você percebe um suspensezinho ali, porque a intenção dele
era, a princípio, publicar em folhetim. Um ano depois que ele vai publicar o livro completinho do jeito que a gente tem aqui na nossa mão. Bom, pessoal, eu finalizo dizendo que esse é um excelente livro para leitura, principalmente se você quer ver um pouco da transição romantismo para o realismo. É um livro muito bom para você conseguir perceber quais são as características, por assim dizer. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a que eu consigo usar agora é essa. As características do romantismo e do realismo. Você consegue perceber muito nesse livro, tá bom? Se vocês quiserem mais detalhes a respeito do autor, a respeito do livro, da história, se vocês quiserem que eu faça uma análise mais profunda desse livro, desse romance, vocês comentam aqui embaixo, tá bom? Que eu vou providenciar. Bom, pessoal, finalizo o vídeo por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!